Boa noite, de volta, olho no olho. E nesta noite, com Flávio Rocha. Flávio é o presidente da Riachuelo, da Guararapes, e um dos maiores empresários do país. E, na minha visão, uma das maiores lideranças empresariais do país. Jovem, dinâmico, empreendedor, corajoso nas suas posições, já foi deputado federal, constituinte, foi candidato à presidência da República, tem vivência na política, mas hoje está integralmente dedicado à vida privada. A autenticidade do seu sotaque nordestino. É porque também eu nunca perdi o vínculo com a minha base, meu pai, que é o fundador que você mencionou carinhosamente, mora em Natal. Então a minha vida é a ponte aérea entre Natal e São Paulo. E o Flávio tem quantos filhos, Flávio? 4 filhos. 4 filhos. 4 meninos. 4 filhos, todos nasceram aqui? 3 nasceram aqui, um nasceu durante o meu ano sabático lá em Boston, na Harvard Business School. Foi quando então tem cidadania americana. Exatamente. O Flávio, volto a dizer, é uma grande liderança empresarial. E eu aprecio muito a liderança do Flávio porque ele fala a verdade, ele não se esconde, ele não tem medo, ele faz análises muito precisas em artigos, em entrevistas, em participação em congressos, conferências, seminários, e, por falar a verdade, ganhou muita credibilidade. E é, na verdade, que nós queremos aqui também ter a sua posição sobre temas de São Paulo. E interagindo aqui com os nossos internautas. Aliás, mande aqui as suas perguntas, participe e compartilhe também o que você está acompanhando no olho no olho. O Christian Hessel, por exemplo, Flávio, ele diz aqui o seguinte: aproveitando a participação do empresário Flávio Rocha, o que podemos fazer para gerar mais empregos em São Paulo, na sua opinião? João, o que aconteceu nesse triste ciclo de ideias ruins, que nós estamos, graças a Deus, nos libertando, foi uma queda vertiginosa da competitividade. A competitividade é uma plantinha frágil que tem que ser regada, tem que ser adubada, tem que ser cultivada. E é a competitividade que gera prosperidade. E não existe outra forma de gerar empregos sustentáveis que não do aumento da prosperidade, né? Então, eu acho que nós estamos realmente nessa troca de ciclo. Nós tivemos, até por omissão de nossos pares empresários, que o empresário é o guardião natural da competitividade, mas o empresário se omitiu. A figura que eu tenho criticado, nefasta, do empresário moita na sua zona de conforto, entre as 4 paredes da sua empresa, e permitiu que o Estado brasileiro fosse apropriado por uma burocracia tóxica, que não entende nada de livre mercado, não entende nada das relações de causa e efeito, das leis, das sábias leis econômicas. Então, 2 fatores mataram a competitividade ou abalaram seriamente a competitividade brasileira. A hipertrofia do Estado, que você também tem falado nisso, o Estado não foi projetado para servir a população. O Brasil não precisa de um Estado de 40% do PIB. E competitividade é a proporção entre a força de tração de uma sociedade e o peso da carruagem estatal. Nós competimos com países emergentes, como nós, que têm estados de 20%, 15% do PIB, consequentemente com 85%, 80% de força de tração de setor privado. E o outro fator, justamente pela ignorância das leis naturais do livre mercado, existiu a predominância dessa burocracia que sabe muito de leis, mas muito pouco das leis mais importantes, as leis naturais do livre mercado. E isso levou o Brasil a um fechamento de um cerco burocrático, de uma hiperregulação em todas as áreas da vida. A área trabalhista é mais evidente, que isso tem mais ou menos o efeito, João, de areia nas delicadas engrenagens na economia. Isso fez com que o Brasil perdesse competitividade, e o resultado disso são 14 milhões de desempregados, dos quais talvez 2 ou 3 milhões aqui em São Paulo. 2,5 milhões aqui em São Paulo, e mais os subempregados, que tínhamos 7 milhões, hoje já são 9 milhões de subempregados. Portanto, nós temos 23 milhões de brasileiros em condição de flagelo social, pessoas que não têm onde viver, não têm como viver, dependem da benevolência, dependem da caridade, da atenção
de alguém, de alguma instituição, de alguma igreja ou mesmo de governo para poderem se manterem, para se manterem vivos. Então isso é muito triste num país como o Brasil, onde você tem uma expressão tão grande da sua população em todo o país nesta circunstância. Mudar isto só se fará, primeiro, com governos eficientes, no plano municipal, no plano estadual e no plano federal, obviamente, e com valorização da economia privada. Exatamente o que você defende, setor privado, promovendo empregos, gerando oportunidades, gerando prosperidade numa economia menos regulada, numa economia mais competitiva e permitindo que o país também retome programas de exportação, programas que justifiquem uma competitividade externa que nós perdemos, sobretudo ao longo dos últimos 14 anos. Mas eu sou otimista, João. Eu acho que as reformas são a maneira de recolocar o Brasil na sua posição de merecimento. Só a reforma trabalhista, que está aí prestes a ser implementada, segundo o Banco Mundial, vai permitir ao Brasil galgar 31 posições no ranking de competitividade. Você sabe o ranking que o Banco Mundial realiza, é o mais respeitado, né, para medir a competitividade dos países. O Brasil está lá sempre na posição humilhante de 100º, 20º, 100º, 30º lugar. Só a implementação da reforma trabalhista vai permitir que o Brasil galgue a posição entre 80ª ou 90ª. Isso tem um impacto imediato no emprego, João. Quer dizer, e nos investidores. Atrair investimentos. Você sabe, a consequência da falta dessa reforma trabalhista fez com que o Brasil tivesse mais um triste recorde. O Brasil produz mais ações trabalhistas com 1,5% da população das carteiras assinadas do mundo do que todo o resto do mundo. Isso é destruição de competitividade, é destruição de emprego, né? E, ao contrário do que tem sido dito, que a reforma trabalhista viria contra os interesses do trabalhador, é exatamente o contrário. O empresário tem como fugir dessa irracionalidade, as importações cresceram, né? Tem outras maneiras de recuperar a sua competitividade. Mas essas irracionalidades sempre estouram no elo mais frágil. E o resultado disso são os 14 milhões de desempregados. E a perspectiva, hoje, de fato, a reforma trabalhista melhorou muito o sentimento de investidores, sobretudo internacionais, e que agora começam a enxergar o Brasil, mais uma vez, com um sentimento de competitividade. Aguardam também um pouco o resultado da reforma previdenciária, ainda que ela possa não ser completa, mas se houver por parte do Congresso Nacional algumas iniciativas, ou uma que seja, que estabeleça uma nova faixa etária mais elevada do que a atual, tanto para homens quanto para mulheres, só isso já vai melhorar a competitividade do país, reduzir o custo previdenciário para o dinheiro público e gerar milhares de novos empregos. O governo vem oferecendo, sobretudo nestas reformas, a trabalhista você colocou muito bem, e se fizer parte da previdenciária agora, e a boa lição de casa que o ministro Henrique Meirelles vem fazendo, justiça seja feita. Vem conduzindo bem os princípios da economia, com o câmbio flutuante, com o controle fiscal rigoroso, para que não aconteçam gastos mais do que os estritamente necessários, e os necessários com redução dos seus valores, com contingenciamento, mas mantendo os serviços públicos em operação, e a decisão acertada, a meu ver, e eu imagino que seja essa também a sua posição, de estimular o programa de privatização da Eletrobras, espero que o governo mantenha essa decisão, e também da concessão de todos os demais aeroportos brasileiros que ainda não foram concedidos ao setor privado, todos os portos e todas as ferrovias brasileiras. Isso é uma evolução, na sua opinião? Isso é um ponto positivo para o Brasil? Sem sombra de dúvida, João. Sem sombra de dúvida. O livre mercado é o desinfetante natural contra a corrupção. No setor de óleo e gás regulado pela sabedoria suprema das leis de mercado, não existe uma plataforma de petróleo com 200% de overprice, de taxa de corrupção. Porque corrupção é fator de custo, né? A empresa que se dobrar ou não conseguir extirpar completamente a corrupção dos seus quadros, do seu seio,
ela é ejetada do quadro concorrencial pelas leis naturais do mercado. E eu vou até além. Eu acho que é hora da gente discutir algo que era tratado como um dogma ou como um tabu, que é a privatização da principal empresa brasileira estatal, Petrobras. que é a Petrobras. E tem que ser agora, João, Isso. porque a capa da penúltima Economist é um motor, um prédio em forma de um motor à explosão em ruínas. E o tema é justamente a extinção do motor à explosão. A Alemanha já tem leis que vão fazer com que vai proibir, depois de 2025, que qualquer carro com motor à explosão seja fabricado. Os carros vão ser todos elétricos. Isso. Então a Petrobras o combustível fóssil é algo em extinção. Vai sobrar apenas uma gigantesca e impagável dívida para que o povo brasileiro pague. Concordo plenamente com você. Já defendi publicamente a gradual privatização da Petrobras. Não tenho nenhum problema de defender isso, porque isso é bom para o Brasil e é bom para a Petrobras. Não vai gerar desemprego a ninguém, até porque a Petrobras, num processo gradual, poderá fazer um seu PDV, um programa de demissão voluntária, para que os que já estão em idade próxima da aposentadoria possam se aposentar, os que ainda são jovens possam prosseguir sob o comando de um controle privado e que, em processo de regulação, do ponto de vista da Agência Nacional do Petróleo, ela seja fortalecida como agência autônoma e garanta os aspectos que serão importantes para o país na sua política de combustíveis, mas não ter mais a Petrobras sob o controle 100% estatal. Foi a estatal, a empresa governamental mais assaltada na história mundial. 159 bilhões de reais, ou seja, cerca de 50 bilhões de dólares, foram assaltados da Petrobras no governo do PT ao longo de 13 anos de surrupiamento de recursos públicos da maior estatal brasileira. 159 bilhões. O Estado é um mau empresário, é um mau gestor. Não há motivo para existirem esses cabides de empregos inflando a carruagem estatal, principalmente em funções que podem ser desempenhadas com muito mais eficiência na alocação de recursos, na busca da maior eficiência pela via da empresa privada. Exato. E no caso da Petrobras, eu volto a dizer ao seu corpo funcional que eu respeito. Na sua expressiva maioria, técnicos, engenheiros, geólogos, especialistas nas respectivas áreas, continuarão sendo aproveitados. Nenhuma pessoa que tem boa formação, boa índole e bom sentimento, ou seja, que seja honesta e capaz, deve temer pelo seu emprego. Ao contrário, ela será necessária para um empregador privado. Ela não será descartada por um empregador privado. O que será descartado será o corrupto, o apadrinhado, aquele que não tem conhecimento, aquele que não tem capacidade e ocupa uma posição ao lado de outros que têm. E isso é que, inclusive, deteriora uma empresa estatal ou uma organização com capital majoritariamente público. Portanto, aos funcionários da Petrobras, não temam, porque a privatização só vai ajudá-los a melhorar programa de carreira, a oferecer condições melhores de evolução, circunstâncias também de benefícios que o setor privado oferece com mais propriedade do que o próprio setor público, e o orgulho também de trabalhar sabendo que a sua eficiência será recompensada. Não será o parente, o amigo de um deputado, de um senador ou de alguém da política, não estou aqui generalizando, mas em circunstâncias isso ocorreu muito com a Petrobras, que vai determinar quem deve ser ou quem não deve ser promovido numa empresa estatal. Perfeito. Eu acho que é consensual a qualidade dos quadros da Petrobras. E esses são os principais, os mais valorizados num ambiente concorrencial de vários players, de disputa pelo talento. Né? O talento dessa área será muito mais valorizado na medida em que ele tiver 10, 20, 100 alternativas de empregos e empresas disputando no mercado o mais competente, o mais talentoso. Isso. Flávio, recebendo aqui muitas perguntas, aliás, continue enviando as suas perguntas aqui para o Olho no Olho. A Vanessa Andrade, ela indaga aqui, Flávio, ficou muito esquisita essa defesa do Lula. Defesa do Lula, Vanessa? Que história é essa de que seria pior para o Brasil que o Lula fosse preso? Primeiro, eu não faço defesa do Lula, ao contrário, eu faço acusação ao Lula.
Lula foi um dano, foi um mal ao país durante o período em que ocupou a presidência da República e depois com a sua indicação, ainda que eleita, Dilma Rousseff. Quase destruíram o Brasil. O que eu disse, Vanessa, é que, primeiro, a justiça é soberana para tomar a sua decisão. Lula tem 9 processos e a expectativa é de ter mais 2 ainda. Destes 9, ele já é condenado, transitado em julgado, tem 9 anos e meio de condenação. Está se defendendo, mas é um condenado. O que eu disse é que seria bom para o processo eleitoral que ele não fosse preso durante o processo, durante as eleições, mas não abdicar daquilo que a sentença que vier a ser emitida pela Justiça se aplique a ele, em qualquer tempo. A soberania do poder é total e absoluta, mas alertei, Flávio, e a você, Vanessa, de que prender Luiz Inácio Lula da Silva durante um processo eleitoral pode provocar uma convulsão no país e pode vitimizar Lula, que sabe fazer muito bem o uso de uma circunstância como essa, para dizer que ele é vítima dos ricos, dos poderosos, da justiça brasileira, do Sérgio Moro, de promotores, daqueles que fazem oposição ao PT, e com isso criar uma situação muito convulsiva no país. Mas isso não implica em fazer a defesa de Lula. Eu defendo a justiça, que a justiça seja aplicada. E, pessoalmente, gostaria que Lula fosse derrotado nas eleições. E, como tal, ao ser derrotado, acaba o mito. Primeiro que Lula é derrotável, sim, ele não é imbatível. E, ao ser derrotado, acaba o mito. E resta o Luiz Inácio. E o Luiz Inácio sofrerá as consequências da justiça. E na justiça, eu espero que ele passe longos períodos em Curitiba, no Paraná. Essa é a minha opinião. Eu quero me solidarizar inteiramente, entendo perfeitamente a sua posição, João. O que está em questão não é a fulanização da questão. Isso. O que está em questão na próxima eleição de 2018 é uma decisão fundamental para o futuro do país, que outros países tomaram há 50 anos. Nós estamos fazendo agora, em 2017, 100 anos da primeira aplicação prática do marxismo com a Revolução Bolchevique de 1917. De lá para cá, o mundo já aprendeu que o socialismo é uma fraude, é um modelo que só produziu ditadura, só produziu pobreza. Totalitarismo. 150 milhões de mortos nos vários países, dos quais só na China 50 milhões de fome, pela ineficiência que o comunismo e o socialismo trazem. E o Brasil ainda não decidiu que projeto de país quer 100 anos depois da Revolução Bolchevique, depois da experiência de Alemanha Oriental e Ocidental, da Coreia do Norte e Coreia do Sul, de Botsuana e Zimbábue, 2 países africanos, um com experiência de livre mercado, outro de experiência socialista. Não precisa nem dizer o resultado. Quem é o Cuba e Porto Rico, né? Depois de todos esses exemplos, exatamente. Então, essa decisão é fundamental. E é importante, sim, para que não haja alegação de perseguição política, que aquele que personifica um projeto fracassado socialista, né, cumpra o seu papel defendendo as ideias para que o Brasil realmente tome a decisão definitiva de que tipo de país nós queremos construir. Um país calcado no único do binômio da prosperidade, que é democracia e livre mercado, ou um país voltando a um retrocesso das ideias ruins que geraram todo esse estrago na nossa economia. Portanto, essa opinião do Flávio é exatamente a opinião que eu tenho. Foi boa a pergunta formulada pela Vanessa para que esse esclarecimento fique absolutamente bem definido e bem desenhado. O Brasil não tem medo do Lula e a eleição não deve significar nenhum temor de que ele é imbatível. Ele não é imbatível. A população brasileira, a mesma população, Vanessa, que saiu às ruas, que defendeu o Brasil, que defendeu a legitimidade do impeachment e conseguiu que ele ocorresse, mantido e preservado os fundamentos constitucionais, é o povo deste país que saberá, nas eleições em outubro de 2018, oferecer o voto para o caminho que deseja. E o caminho é esse, colocado pelo empresário Flávio Rocha.
um país livre, soberano, que respeita os direitos, que respeita a livre iniciativa, que reconhece os valores de mercado e entende que democracia se pratica na sua plenitude, sem atitudes e sem comportamentos totalitários, bolivarianos, ou com a prática da mentira e do roubo. É isso. Bom, vamos aqui falar dos nossos temas da cidade. A Ana Martins diz aqui o seguinte: viu uma reportagem que o número de atendimentos do 156 caiu. Por que não dar atenção para a população? Ana, não caiu, aumentou. O uso do telefone do prefixo 156 aumentou na cidade de São Paulo. Por quê? Há mais confiança de que a gestão atual exercita a prática de uma boa gestão, ou seja, responde àquilo que a população precisa. Então aumentou a demanda, não é que caiu o uso. E estamos fazendo uma gestão aqui em São Paulo sem dinheiro. É bom que fique claro, nós temos um déficit de 7,5 bilhões de reais, Flávio. E eu não fiquei aqui perdendo meu tempo nesses 9 meses acusando o Fernando Haddad, a gestão do PT, de ter produzido esse déficit. Apenas registrei de que há um déficit, mas a nossa obrigação é continuar a promover boa gestão na cidade, encontrando caminhos alternativos para a saúde, para a educação, para a habitação popular, transporte público, segurança e assistência social. E estamos conseguindo esses bons resultados. E 156 passou a ser um objetivo das prefeituras regionais, das 32, em atender o mais rápido e com a maior eficiência possível. E vem aqui uma boa informação, Flávio. Nós herdamos mais de 650 mil buracos do PT. Hoje, a cidade de São Paulo tapa os buracos que o PT deixou na cidade. Não é fácil quando você tem um volume tão grande numa cidade tão grande como é a nossa. Mas várias prefeituras regionais, das 32, 7 já conseguiram zerar o seu programa de tapa-buracos, operando 24 horas por dia, com toneladas de asfalto sendo colocadas nas vias, avenidas e ruas para tapar buracos. E o Bruno Covas, que é o prefeito das prefeituras regionais, é o secretário das prefeituras regionais, ele, portanto, é o prefeito dessas 32 regiões da cidade, está empenhado para que até 31 de dezembro, 85% a 87% de toda a nossa cidade esteja com o asfalto e com as ruas e avenidas com os tapas-buracos. E agora, a partir do próximo dia 10 de outubro, portanto, na semana que vem, começamos o asfalto novo. O primeiro programa de recap desde 2007, Flávio. Desde 2007 nós não temos um programa de recap na cidade. O último prefeito que fez isso foi Gilberto Kassab. E agora nós vamos retomar com recursos da Prefeitura, do Fundo de Multas, recursos do Governo do Estado e recursos do Governo Federal. E o nosso objetivo é até abril do ano que vem que todas as principais avenidas da cidade, na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, na Zona Central da cidade, estejam recapeadas, estejam com asfalto novo, não apenas com a recuperação dos buracos. Portanto, são boas notícias que nós temos, Ana Martins, e trabalhando muito, como nós fazemos diariamente. Flávio, tem também aqui muitas perguntas que estão chegando. Veio da Ana Carolina: prefeito, seus planos para os moradores de ruas alojados embaixo do viaduto 9 de julho, perto da 14 bis. Ela pergunta se uma situação provisória, Flávio, vai virar uma situação permanente. Não, Ana Carolina. Nós viabilizamos habitação popular para estas famílias que estão ali, são cerca de 70 famílias, que nos próximos dias elas serão realojadas para estas habitações que nós conseguimos viabilizar, para que elas sejam acolhidas com dignidade, com humanidade, e a liberação desta área embaixo do viaduto 14 bis, na Avenida 9 de Julho. Estas áreas serão resgatadas, reformadas, vão ser transformadas em pequenos polos esportivos, com quadras poliesportivas, áreas para exercícios para pessoas da maioridade, para pessoas jovens, para fazerem exercícios de dia ou de noite, além das quadras de basquete, futebol e vôlei. Toda essa área embaixo do viaduto 9 de julho será dedicada à prática esportiva. Foi mais demorado do que nós imaginávamos, mas precisávamos dar um tratamento humanitário adequado
a essas famílias e não apenas removê-las para algum lugar. Elas estão sendo transportadas e alojadas em locais decentes, corretos, limpos, para que possam ter uma vida digna e, sobretudo, uma oportunidade de emprego. Há muitas perguntas também, Flávio, sobre Cracolândia. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre essa questão da droga na cidade de São Paulo, Flávio. João, só me resta parabenizar a atitude corajosa da prefeitura e a atitude pessoal sua de enfrentar essa chaga aberta, a céu aberto na cidade de São Paulo, que já vinha de décadas. 22 anos. 22 anos. Exatamente. Eu acho que me junto aos 80% da opinião pública que apoiam irrestritamente essa atitude de solidariedade às pessoas que estavam vitimadas dessa praga terrível, dessa chaga social, que é a droga e principalmente do crack, que gera essa dependência tão imediata, tão devastadora, né? É necessário que realmente essas pessoas sejam com a autorização judicial, né, levadas a um momento de lucidez, onde elas possam realmente tomar a decisão de se reencontrar com a vida, com a oportunidade de ter uma vida produtiva. Eu acho que talvez essa tenha sido das ações mais importantes, mais exemplares, inclusive para o resto do Brasil, tendo em vista que a questão das cracolândias não está restrita a São Paulo. Eu vejo nas capitais do Nordeste que eu frequento, esse problema se espalha, e a demonstração que você deu, que é necessário uma atitude corajosa e enfrentar frontalmente o problema. Tomara que isso se irradie para todo o Brasil, onde esse problema persiste. Obrigado, Flávio. E é o que está acontecendo. Então, Pedro, você que fez aqui a pergunta, ele parabeniza. Ele diz: parabéns, prefeito, pelo empenho que vem tendo na Cracolândia. Percebe-se um trabalho contínuo na região, mas ele tem a preocupação se outras áreas de São Paulo passam pelo mesmo problema. Pedro, você viu a área central da cidade, onde havia Cracolândia, hoje não existe mais. A Rua Helvécia com a Dino Bueno, eram áreas dominadas por uma facção criminosa aqui em São Paulo, o PCC. A prefeitura, para limpar, precisava de autorização do chefe do tráfico para fazer a limpeza pela manhã. E nós, quando assumimos a prefeitura de São Paulo, eu fui determinado a encerrar esse ciclo de uma parte da cidade ser de propriedade de uma facção criminosa. 22 anos de domínio desta área. Flávio, hoje você passa na Dino Bueno e na Rua Helvécia a hora que você quiser, de dia ou de noite. Não tem nenhuma barraca, não tem nenhuma pensão, nada com a administração do PCC. Você andava nessa área com várias marcas nas paredes, PCC, e eram áreas fechadas. E aquelas barracas formavam um shopping center de drogas ao ar livre 24 horas por dia. Você comprava com cartão de crédito. E não era só pedra de crack, haxixe, heroína, cocaína, maconha, todos os tipos de droga. Acabou. Prendemos, junto com o governo do Estado, com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, com o secretário Magno Alves e a Polícia Militar e a Polícia Civil, num belo trabalho, articulado também com a Guarda Civil Metropolitana, com a Polícia Municipal. Prendemos mais de 70 traficantes, um chefe de tráfico, mais de 200 quilos de entorpecentes presos, mais de 200 armas, sendo 110 armas de fogo, e mais de 90 armas brancas, entre facões, canivetes, facas e outros instrumentos cortantes. Recuperamos esta área. Hoje você tem prática esportiva todos os finais de semana, chama-se Esporte na Rua, e a população consegue frequentar, acessar os escritórios, chegar às suas casas, voltar retornando do trabalho. O Liceu Coração de Jesus, que vivia atemorizado por estar cercado por traficantes e consumidores de droga, hoje as crianças e adolescentes, assim como professores e gestores, chegam e saem da escola livremente. Agora, há, de fato, Pedro, ainda algumas áreas a serem objeto de ação da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado. E vamos agir, você pode ter certeza disso.
já reduzimos em 2/3 o volume de traficantes na capital de São Paulo. E não vamos esmorecer. Eu volto a repetir, não vamos esmorecer. Não tem recuo. E não adianta fazer ameaça, não adianta ameaçar pelas redes sociais, não adianta mandar bilhetinho e cartinha ameaçando o prefeito, porque eu não tenho medo de traficante, não tenho medo de facção criminosa. Até as pessoas que estão aqui dizem, não fala isso. Eu falo sim, porque eu não tenho medo não. E eu fui investido na condição de prefeito da cidade de São Paulo para prefeitar. E aqui tem comando. E o comando da cidade não quer traficantes, não quer bandidos e não quer facções criminosas. Então aqui 24 horas de vigilância da Polícia Municipal, da Polícia Militar e do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, que aliás eu elogio o trabalho que tem feito e cooperadamente conosco para o aprisionamento e a condenação de traficantes. E aqueles que são usuários e consumidores de drogas, infelizmente, que possam ser acolhidos, como estão sendo. Nós já temos mais de 1.700 sendo tratados em clínicas para tirar a dependência de drogas e resgatar essas pessoas para a vida e para suas famílias também. Mais de 35 mil atendimentos feitos no Atende, são 3 áreas. O Atende é o serviço da Prefeitura de São Paulo, em cooperação com o Governo do Estado, para, através de assistentes sociais, acolher, conversar e tentar convencer as pessoas que, como usuárias, possam se tratar para retomarem a vida e retomarem a vida sem drogas. E continuar a exercer uma fiscalização rigorosa para evitar a ocupação de espaços por traficantes. Também o resgate do centro da cidade, numa ação conjunta, repito, com o governo estadual, para habitações populares. Nós vamos ter edifícios com habitação popular em toda esta área, centros culturais, uma nova escola, um CEL na área central, um CEL 21, com ensino em tecnologia, uma nova praça, o resgate da Praça Júlio Prestes, o resgate da Praça Princesa Isabel e a recuperação urbana de toda essa área. Já começou, não é plano para daqui a 1, 2, 3 anos. Já começou. Se você passar lá, você já vai ver os guindastes, as obras já começaram. É assim que se faz. Política pública com coragem. São Paulo não vai ter mais espaço para facções criminosas. Nós vamos agir com muito rigor, como temos feito, Flávio. Parabéns, João. Eu acho que o que a gente está assistindo é São Paulo resgatando a sua autoestima, e essa ação da Cracolândia, eu acho que é a mais emblemática no sentido do reencontro de São Paulo com a sua autoestima. Obrigado. E você pode ajudar também. Converse, você que é pai, você que é avô, converse com seus filhos, dialogue com seus filhos. Nós estamos também fazendo um amplo programa, Flávio, de educação, informação e educação. Os pais que puderem dialogar com seus filhos, façam isso. Só vai ajudar a mantê-los distantes das drogas. Pais que não dialogam com os filhos, muitas vezes perdem os seus filhos para as drogas em qualquer faixa socioeconômica. O diálogo é muito importante, carinho, gestos de amor, abrace seus filhos, abrace seus netos, converse com eles, mostre e fale francamente sobre o tema das drogas. Não é fácil conversar com os filhos sobre esse tema, mas é melhor que você tente do que depois ter o arrependimento de não ter feito isso e ver um filho consumindo drogas, ainda que drogas leves, mas da leve vai para a pesada, e aí você muitas vezes não mais resgata o seu filho. Outro tema que foi colocado aqui, é uma outra página, o Claudinei Fernandes, Flávio, pergunta em que pé anda a criação do Parque Augusta. O Parque Augusta será viabilizado sim, Claudinei, e numa negociação bem construída pela Prefeitura de São Paulo. O meu antecessor havia liberado 70 milhões de reais para comprar o Parque Augusto, o que equivale hoje a cerca de 85 milhões de reais. Eu disse não. E repito, não. Comprar um parque, quando nós precisamos de dinheiro para implantar creches, para ter crianças de 0 a 3 com direito ao acolhimento nas creches, à alimentação, ao atendimento médico, e permitindo que os seus pais, sobretudo mães, possam trabalhar com tranquilidade, e nós vamos gastar 85 milhões para comprar um parque, mais 12 milhões para fazer a sua implantação, portanto 100 milhões de reais ia custar o Parque Augusto. Não. Negociamos com os proprietários durante 3 meses, viabilizamos uma negociação que vai fazer com que o Parque Augusto não tenha nenhum custo zero
para a Prefeitura de São Paulo, custo zero para você, Claudinei, e todos os moradores da nossa cidade. Vamos resgatar o dinheiro que a Promotoria Pública, com muita eficiência, recuperou do desvio de dinheiro da Avenida Água Espraiada, na gestão Paulo Maluf, que são esses 85 milhões que estão consignados, estão depositados em juízo, serão destinados para a saúde e educação, exatamente para a criação de creches. E fizemos uma troca, oferecemos um terreno menor na área de Pinheiros, onde fica a Prefeitura Regional de Pinheiros, um terreno que é 15 mil metros menor, mas ele é mais valioso. Em contrapartida, estas duas construtoras vão construir o parque, vão doar o parque, vão fazer um bulevar ligando o Parque Augusta à Praça Roosevelt, vão recuperar a Praça Roosevelt, vão fazer a manutenção por 2 anos da Praça Roosevelt, assim como do Parque Augusta, vão recuperar o Parque Vitor Tivita em Pinheiros, farão a manutenção por 2 anos do Parque Vitor Tivita, vão construir a nova sede da Prefeitura Regional de Pinheiros, que vai ser melhor e mais bem apresentada, vão recuperar o pátio da CET também em Pinheiros, vão usar este terreno que pertence à Prefeitura e que é 30%, cerca de 30% menor do que o terreno do Parque Augusta, e com isso ganha a cidade. E você pensa que basta? Não. Conseguimos também negociar com essas empresas uma creche para 120 crianças na zona leste da cidade de São Paulo, onde mais precisa deste equipamento, e o investimento também de um CTA, um centro temporário de acolhimento para 250 pessoas, na zona sul da cidade. Vão implantar completo. Completo que eu digo com os dormitórios, banheiros, cozinha, área de lazer, o canil, toda a estrutura necessária, assim como das creches também. É assim que se faz, Flávio. Boa gestão, dialogando. Não fomos fazer o fácil. O fácil era assinar o decreto, autorizo a comprar o Parque Augusta e ter um investimento de 100 milhões de reais. Vamos ter o Parque Augusta sem investir coisa alguma, a recuperação de mais 2 parques, uma praça, um parque, um centro temporário de acolhimento para as pessoas em situação de rua, uma creche, a recuperação de um espaço físico da Prefeitura Regional de Pinheiros, um novo pátio e uma estrutura da CET, tudo isso com o dinheiro privado e com os investidores felizes. Promotoria Pública aceitou, Tribunal de Justiça aceitou, estão só esperando agora a última etapa, que são os avaliadores contratados pelo Tribunal de Justiça, pelas 2 empresas e pela própria Prefeitura, apenas para a ratificação definitiva com a juíza no Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu acredito, Flávio, e a você, Claudinei, que até o final do mês de novembro tenhamos essa decisão já ratificada e definitiva. E São Paulo vai ganhar o tão desejado Parque Augusta. O Bruno Suzuki, Flávio, pergunta aqui sobre semáforos queimados. Quando esse assunto será resolvido? Já, Bruno, já começamos esse trabalho, o mutirão dos semáforos. 3 empresas foram contratadas pela Prefeitura de São Paulo, trabalham quase 24 horas por dia, são 16 horas de trabalho todo dia, recuperando o sistema semafórico da cidade. Infelizmente, a gestão anterior não deixou a licitação pronta como deveria para o novo sistema de recuperação dos semáforos. Tivemos que começar do zero. O Tribunal de Contas fez uma intervenção, tem o seu direito, mas levou mais 3 meses até fazer essa manifestação, e depois que conseguimos fazer finalmente a licitação, houve uma empresa que entrou com recurso. O setor público é assim, mais 1 mês para conseguir liberar, mas agora já, felizmente, as 3 empresas estão operando, os semáforos estão sendo consertados em regime de mutirão, e quando há algum semáforo que sofre consequências, em 2 horas ele está consertado. Foi um milagre o que se fez anteriormente, apenas com a equipe da CET, sem as empresas especializadas. Então, a boa notícia, Bruno Suzuki, é que agora nós estamos em processo acelerado de recuperação de todos os semáforos da cidade de São Paulo. Poderão haver semáforos quebrados? Poderão. Sistema antigo, ultrapassado, só em 2018 que nós vamos conseguir começar a substituir semáforos velhos, arcaicos, por semáforos inteligentes, os mesmos que você vê em Miami, em Los Angeles, em Nova York, que são semáforos que resistem à chuva, ao vento, ao calor, ao frio, ao furacão.
também vão acontecer aqui, gradualmente. São semáforos caros, mas nós vamos substituí-los por os antigos, por esses novos, com um novo orçamento da cidade de São Paulo. E vamos usar o fundo de multas, Flávio, para isso, porque esse é um recurso que a Prefeitura tem disponível e é uma função também das multas, melhorar a qualidade do trânsito, melhorando a segurança do trânsito em São Paulo. Então, essa é a boa notícia. Quer fazer algum comentário? Fica à vontade, Flávio, sobre isso. Bom, mais pontuando aí o que a boa gestão é capaz de fazer, né? Dando agilidade às decisões e o uso correto dos recursos. E também o fundo de multas é que vai financiar uma parte substantiva do programa do Asfalto Novo, que eu já comentei aqui. Nós conseguimos uma boa defesa perante o Tribunal de Justiça, que aceitou os nossos argumentos de que asfalto novo, asfalto liso, sinalização de piso, sinalização em placas, sinalização eletrônica e a recuperação semafórica são itens que melhoram a segurança para os usuários do transporte público, transporte individual, os modais, bicicletas, motocicletas, ônibus, caminhões, caminhonetes, veículos de passeio e também pedestres. Ruas bem asfaltadas, iluminadas, calçadas em ordem, sinalização em condição moderna e adequada, melhoram a segurança no trânsito em São Paulo. Estamos fazendo, aliás, a segunda campanha, Flávio, de educação no trânsito. Você já deve ter visto na televisão, vocês também estão nos assistindo aqui, ou escutado no rádio, ou acompanhado através das redes sociais. Em 9 meses, 2 campanhas educativas. Na gestão que nos antecedeu, em 4 anos, nenhuma campanha educativa. Já fizemos 2 e vamos fazer agora a terceira, que será dedicada a orientar as pessoas para não dirigirem, em hipótese alguma, depois de beberem. Se beber, use um aplicativo ou use um táxi para voltar para sua casa. Jamais, fica aqui até a mensagem, jamais dirija um automóvel depois de consumir qualquer bebida alcoólica. Você não sabe a sua própria capacidade, pode ser um copo de cerveja, uma taça de vinho, uma pequena dose de uísque, já serão suficientes muitas vezes para lhe colocar em condição de vulnerabilidade, como ocorreu com uma motorista que, lamentavelmente, na semana passada, por ter bebido com o seu automóvel, matou 3 pessoas na Marginal Pinheiros, no meio da madrugada. Ela estava alcoolizada e dirigia o seu automóvel. Ela fatalizou 3 vidas e a própria vida. Ela está presa e certamente terá uma penalidade muito dura, acabando com uma parte da sua vida, como lamentavelmente acabou com 3 outras vidas. Olha, temos também aqui uma pergunta, Flávio, você soube que o mercado de Santo Amaro pegou fogo. Não todo ele, mas praticamente a metade do mercado, eu fui lá ver, o estrago foi grande, é um dos mercados mais simpáticos, mais bem frequentados da nossa cidade. Ele não tem condições de ser recuperado, ele será colocado abaixo, mas enquanto isso nós fizemos numa operação de alta velocidade, e modéstia à parte de eficiência, colocamos no estacionamento ao lado uma estrutura temporária, feita pela Tópico, com iluminação, com eficiência, montamos todas as barracas para os permissionários e agora, na próxima terça-feira, eu vou lá para inaugurar. Menos de 10 dias depois do fogo ter consumido as barracas do mercado de Santo Amaro, Kelly, o mercado de Santo Amaro estará funcionando regularmente nesta área externa, com conforto para os usuários, com atenção para os permissionários. A outra área será derrubada, a estrutura não tem condições de segurança adequadas e ali nós vamos construir um novo mercado municipal de Santo Amaro. E não vamos abrir mão também de fazer a concessão de todos os mercados ao setor privado, que já está programado. Já obtivemos, inclusive, autorização formal da Câmara Municipal para 2 mercados. O Mercadão Central e um mercado que fica exatamente em frente, de verduras e legumes, que serão os 2 primeiros privatizados da nossa cidade. Algum comentário, Flávio, que você queira fazer nisso? Não, apenas torço aí como varejista que os mercados aí nesse novo ciclo, nessa nova era, funcionam, atendam bem ao consumidor.
Não faz o menor sentido poder público administrar mercado de sacolão. Né? Século XXI, isso não faz o menor sentido. Se você dissesse, olha, as frutas, verduras, os itens que são ali vendidos custam mais barato, não, eles são preços competitivos, são preços de mercado. Ora, tem o Estado que fica administrando isso, o setor privado faz e faz melhor. Os permissionários vão vender mais, as pessoas ficarão mais felizes. A competitividade poderá fazer, inclusive, que os preços sejam mais atraentes, inclusive, para as pessoas. E os mercados são muito atrativos também. Eu gosto de frequentar os mercados em São Paulo, como gosto das feiras, Flávio. Eu adoro uma feira livre. Mas eles serão melhores mantidos, iluminados, banheiros limpos, condição de acessibilidade plena para as pessoas portadoras de deficiência, estacionamento, valet, serviços de segurança, monitoramento de câmeras, tudo isso com dinheiro privado e não com dinheiro público, tanto para os sacolões quanto para os mercados municipais. Aqui temos pergunta de um tema que você já abordou, Flávio, do trabalho novo. Está aqui o Fabrício dos Anjos. Ele pergunta, afinal, quantas pessoas estão empregadas com o programa Trabalho Novo? A desistência é alta? Como é feita a capacitação? O Flávio comentou, até porque ele tem funcionários que são egressos das ruas. São egressos, eram moradores de rua, pessoas em situação de rua e hoje trabalham na Riachuelo. Ele pode dar o seu testemunho, mas queria dizer a você, Fabrício, nós temos já 1.412 pessoas empregadas e atuando no trabalho novo. Nós oferecemos documentação, o emprego, que é sempre provido pelo setor privado, e a oportunidade de resgate destas pessoas. Temos muito a fazer? Temos. Há muitas pessoas que ainda precisam de vagas para trabalhar, mas nós estamos evoluindo positiva e acertadamente nesta área. Hoje eu acabei de mencionar que a BASF Souvenir está treinando 200, a partir de agora, da próxima semana, do dia 10 de outubro, 200 futuros pintores para atuarem na construção civil em São Paulo. E as empresas de construção civil, empreiteiras, construtoras, vão contratá-los como mão de obra qualificada para atuarem na pintura dos seus empreendimentos comerciais. Então teremos mais 200 pessoas que, somadas a essas 1.412, vamos a 1.612 e assim vamos, semana a semana, passo a passo, trazendo pessoas para uma vida digna e correta. Para finalizar, antes de ouvir você, Flávio, quero dizer que em São Paulo, nos 4 anos que nos antecederam, a população contratada, ou seja, pessoas em situação de rua, foram 66 pessoas contratadas em situação de rua. Nós, em 9 meses, já colocamos 1.412 e agora vamos pôr mais 200 até o final do mês de outubro. Um número recorde. É pouco? Mas é um número substantivo, um exemplo de como é possível fazer política pública de qualidade, principalmente aos mais pobres e aos mais humildes, sem utilizar dinheiro público. Flávio, você tem essa experiência na sua própria empresa? Sem sombra de dúvida, João. Nós temos, isso é motivo de grande orgulho, nós temos aderido de forma pioneira a esse trabalho maravilhoso que reforça a nossa missão de incluir. Né? Incluir é uma palavra inclusão é uma palavra muito presente no dia a dia, no propósito, na missão da Riachuelo, porque incluir, a moda é uma ferramenta de inclusão, né? A moda, que durante muito tempo foi um mundo meio arrogante e elitista, agora, pelo modelo de negócio inovador da Riachuelo, a gente está conseguindo realmente tocar e ver a vida de autoestima de dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras terem a vida transformada através dessa magia da moda. E o trabalho é outra ferramenta de inclusão. E nós tomamos como desafio levar ao extremo esse esforço de inclusão, incluir pelo trabalho essas pessoas tão fragilizadas, tão maltratadas pela vida, que são as pessoas em situação de rua. Né? Eu tenho realmente acompanhado pessoalmente, de perto, esse programa, e até recentemente em contato com a ARCA, que é a ONG que tem feito o esforço de ressocialização das pessoas. Nós estamos rolloutando isso aí a partir da experiência de São Paulo para todo o Brasil. Né? Que bom isso, hein, Flávio? Então, o que é mais gratificante é constatar o comprometimento, o empenho dessas pessoas às quais foi dada essa
essa chance num momento em que elas imaginavam que não iam mais ter a chance de reencontrar a normalidade da sua vida e se reencontrar com a vida produtiva. Belo gesto. Bem, nós estamos conversando aqui com o Flávio Rocha, que é o presidente da Riachuelo Guararapes, um dos maiores grupos industriais e comerciais do país, com base aqui em São Paulo, embora a sua origem seja o Rio Grande do Norte, o Nordeste, onde estão as suas fábricas, mas a sede da empresa é em São Paulo. Quantos empregos são gerados no grupo Riachuelo Guararapes? São 40 mil empregos, João. Nós somos o 15º maior empregador do Brasil. Somos empregadores nas 27 unidades da federação, mas a matriz da empresa de varejo, a Riachuelo, aqui em São Paulo, já desde a sua aquisição em 79. Bem, ainda no olho, nós temos ainda 8 minutos antes do seu encerramento. Temos pergunta aqui, Flávio, do Rodrigo Esteban, que pergunta: e os medicamentos? Estão liberados? Existem medicamentos suficientes nas farmácias das unidades básicas de saúde e dos prontos-socorros? Rodrigo, sim. Essa é a boa notícia. 92% é o índice de hoje. Eu acompanho isso diariamente. São 2 índices que eu olho, 3, que eu olho toda manhã. Primeiro, o caixa da prefeitura. Depois, medicamentos, o índice de presença de medicamentos nas farmácias públicas, tanto das UBS, das AMAs, quanto dos pronto-socorros e dos hospitais públicos municipais. E o tapa-buracos. Quantos buracos foram fechados no dia anterior? Essa é religiosa a minha análise. Caixa, buracos e medicamentos. Então, estamos com 92%. De medicamentos em todas as unidades básicas de saúde e os demais nas suas farmácias, o que é um índice bastante elevado, e disponibilizando medicamentos, Rodrigo, gratuitamente para a população. E os insumos também. Recomendei, aliás, hoje ao secretário da Saúde, Flávio, Wilson Polara, que até aumentasse um pouco mais o volume de compras dos insumos complementares, as tiras, luvas cirúrgicas, itens que não são medicamentos, portanto não são de consumo, mas de uso, para melhorar ainda mais o estoque desses produtos nas farmácias públicas da cidade de São Paulo. E lançamos hoje também, Rodrigo, embora você não tenha perguntado, a fase 2 do Corujão da Saúde, o vitorioso programa de saúde da cidade de São Paulo na realização de exames. Nós zeramos o déficit, que era de quase 500 mil de pessoas que esperavam os exames de imagem, radiografias, tomografias, ressonâncias. Hoje você faz, a demanda existe ainda, mas você faz estes exames no limite de 60 dias, 30 dias para as solicitações emergenciais, até 30 dias, e até 60 dias nos demais exames. Igualzinho, se você tem um plano de saúde, é o mesmo tempo que você precisará para fazer o agendamento num laboratório ou num hospital privado. E hoje lançamos a fase 2 para os exames complexos. São 87 mil pessoas que, numa relação de exames, são exames que muitas vezes demoram um dia inteiro para serem feitos, outros que exigem sedação, ou seja, você precisa ser sedado para fazer o exame, demora 2, 3, 4, 5 horas, também para zerar até março, até 30 de março do ano que vem. E vamos zerar. E já lançamos também, Rodrigo, o Corujão da Cirurgia, com resultados excepcionais. Quase 10 mil cirurgias até ontem, esse índice eu recebo também todos os dias, de pessoas que aguardavam até 3 anos, Flávio, para fazerem cirurgias nos hospitais municipais em São Paulo. Estamos tendo um bom resultado. E por que nós conseguimos fazer essas quase 10 mil cirurgias pagando tabela SUS? Nós estamos investindo mais do que temos. Tabela SUS é a tabela autorizada pela Prefeitura de São Paulo e que temos possibilidade de pagar de acordo com o nosso orçamento. Porque passamos a fazer cirurgias na parte da tarde e no início da noite. Ao invés de concentrá-las apenas de manhã, como normalmente é feito, estamos usando horários não tradicionais. Os centros cirúrgicos estão lá disponíveis, os equipamentos estão disponíveis, e nós convencemos médicos, enfermeiros, anestesistas e cirurgiões, obviamente, a utilizarem este horário vespertino, depois de 5, 6 horas da tarde, mediante um pequeno adicional pago pela Prefeitura, para que possam fazer essas cirurgias nessas faixas horárias.
seguem fazendo de manhã, clinicam à tarde, os médicos gostam de clinicar à tarde, e à noite, início da noite, fazendo cirurgias. Está dando certo, está funcionando, mais uma iniciativa de boa gestão da Prefeitura de São Paulo na área de saúde. E, Rodrigo, eu não vou deixar de falar também do programa Doutor Saúde, que é o programa preventivo, Flávio. Custa 5 vezes menos prevenir do que curar. O programa Doutor Saúde já tem 10 carretas nas áreas periféricas da cidade, está escrito Doutor Saúde. Você que mora na Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte da cidade já deve ter visto. Elas, aliás, só ficam nessas regiões e operam de segunda a sábado, fazendo exames para crianças, os exames para as mulheres, inclusive lembrando que nós estamos no mês de Outubro Rosa, é o mês dos exames de mamografia. Você que é mulher, faça o seu exame se você ainda não fez, e se você fez no ano passado, faça novamente esse ano. Os exames são gratuitos. Procure a carreta da mamografia, são 2, e agora temos mais 1.000 exames doados pela DASA, do Pedro Bueno, filho do Edson de Godoy Bueno, que você conheceu também, para o atendimento às mulheres adolescentes e, sobretudo, adultas que querem fazer o exame de mama para terem certeza de que não possuem nenhum problema, e, se possuir, na constatação no estágio inicial, o tratamento é um tratamento seguro, indolor e altamente eficiente. Outubro Rosa. Depois vem Novembro Azul. Aí são os homens que têm que fazer os seus exames de próstata para também terem certeza de que não vão ter câncer de próstata. Então são boas notícias, Rodrigo Esteban, que nós temos na área de saúde pública aqui em São Paulo. Nós vamos para os 2 minutos finais, mas eu queria deixar o Flávio Rocha para as suas considerações finais, não deixando de dizer aqui o Daniel Freitas, da passarela do Aeroporto de Congonhas. As obras estão em curso. Até o final de dezembro deste ano, a nova passarela do Aeroporto de Congonhas estará pronta, também 100% com recursos privados. Flávio Rocha. João, é uma alegria muito grande participar aqui no Olho e dizer, eu que rodo esse Brasil todo com atividades em todos os estados da federação, que é com muita alegria que eu vejo, a partir de São Paulo, vir uma verdadeira inspiração para pessoas que estavam tão descrentes na política. A pergunta mais frequente que a gente ouve por aí fala: puxa, quando é que vai ter um João Dória para a gente votar aqui na minha cidade, no meu estado? Então eu quero dizer que eu me sinto muito orgulhoso de ser seu amigo e de ter participado ativamente dessa virada de página em direção a novos métodos, a novas práticas que estão realmente conseguindo resgatar a fé na atividade humana mais elevada que existe, que é a política. Obrigado, você teve um papel determinante nesse processo. É a nossa obrigação e a nossa responsabilidade. Obrigado pela confiança. E obrigado a vocês também que nos acompanham aqui no Olho, nos acompanham pelas redes sociais diariamente. Continue mandando as suas perguntas, observações, recomendações e críticas também. Nós temos humildade para aprender e humildade principalmente para reconhecer que onde estamos fazendo bem, podemos fazer melhor. E eu volto a repetir para você que está aqui nos assistindo, nos acompanhando. Eu prefiro ser julgado por aquilo que faço do que ser um covarde por não fazer. Uma boa noite para vocês. Viva a democracia! Acelera!